Então, bem-vindos à segunda parte do Piauí Indie Online número 9. A gente vai fazer aqui a apresentação de alguns jogos. Essa é a nossa famosa entre aspas, mostragem de jogos, em que a gente simplesmente convida os devs a mostrar qualquer coisa que estejam desenvolvendo e falar o que quiser sobre esse desenvolvimento, seja algo de arte, seja algo sobre lançamento, programação, game design, enfim, é um bate-papo informal com duração de cerca de 30 a 40 minutos por desenvolvedor. E a gente vai começar agora com o Rafael. Ele vai mostrar o jogo dele, que é o Leaf on Wind. Rafael, pode começar. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rafael Felipe, eu sou aqui do estado do Piauí, moro atualmente em Parnaíba. Eu tenho formação no curso de Sistemas de Informação e recentemente eu consegui publicar o meu primeiro projeto no Steam, o nome Leaf on Wind. Ele é um jogo bem simples, a premissa básica dele é que você controle uma folha enquanto ela fica sendo soprada pelo vento. E enquanto isso, você tem alguns pequenos desafios, que é coletar alguns itens que ficam espalhados por vários cenários. E esses itens, eles são uma espécie de representação das ideias de uma autora, que nesse jogo você está como se estivesse buscando todas as ideias e inspirações possíveis que uma autora precisa para escrever o primeiro livro dela. E esse livro que ela está escrevendo traz bastante ideias sobre fé, sobre persistência, crenças mesmo minhas pessoais. A ideia desse jogo, ela partiu primeiramente de uma Game Jam que eu participei. Foi a Game Makers Toolkit 2021, GMTK, mais conhecida assim, do canal do Mark Brown. E até que o projeto que a gente desenvolveu foi o meu primeiro projeto assim em equipe. A gente desenvolveu um outro jogo. Eu só consegui ter a ideia para esse jogo um pouco depois, mas eu ainda cheguei a sugerir ela para o grupo. Falei para o pessoal, eles gostaram, mas como a gente ainda estava no primeiro dia, ainda estava na parte mais de concepção das ideias, mas como a gente já tinha acatado uma ideia inicial, acharam por bem seguir com ela mesmo, e aí tudo bem, a gente seguiu, e aí não, então eu vou guardar essa ideia aqui para mim, eu vou ver se eu consigo executar ela e ver o que é que dá depois. De repente também a ideia não é tão boa. Aí, tranquilo, fizemos a Game Jam, participamos, depois eu fui tentar implementar a ideia que eu tive. A mecânica básica para esse jogo, eu removi ela de um trabalho até que eu fiz na universidade. Esse trabalho ele foi inspirado nas mecânicas do jogo Worms, onde você dispara projéteis e esses projéteis eles sofrem influência do vento, não é? E aí foi dali onde eu tive a ideia para fazer a implementação mais básica do protótipo do jogo. Até hoje ainda guardo o protótipo do Leaf on Wind. Você joga, você já vê o resultado final ali. A diferença dele pro jogo final assim, são só pequenas adições, mas em termos de mecânica, o jogo inteiro a mecânica principal dele de controlar a folha e ter aquela folha sofrendo influência do vento, você encontra ali no jogo. E assim, o jogo ele tem uma proposta mais relaxante, ele se inspira muito em jogos como Absu, que é aquele joguinho lá do mergulhador, que fica explorando o oceano, o Flower, onde a semelhança entre o Leaf on Wind e o Flower é muito grande mesmo. Apesar disso, acho que eu vou contar até um pequeno segredo, eu nunca cheguei a jogar Flower. Eu via muitas gameplays do jogo em si, até vi, antes de lançar o Leaf on Wind, eu vi bastante gameplay para ver mais ou menos a duração média que o jogo tinha, para saber se o meu jogo também, até para fazer a questão de comparação de preços e tal, se justificaria o preço que eu queria colocar inicialmente nele. E aí, com base nisso, eu tomei algumas decisões.
Outro jogo também que ele se inspira bastante é no jogo Air Memories of Old, que é de uma moça que vira pássaro. É um jogo muito interessante. E assim, todos esses jogos, eles têm uma experiência bem contemplativa, onde eles não buscam trazer muito desafio no sentido de frustração do jogo. Eu queria ir um pouco contra esse sentido. No meu caso, o jogo ele ainda tem uma proposta inicial e forte de ser relaxante, mas em relação aos jogos que ele se inspira, eu queria que ele fosse bem mais desafiante. E acho que nesse sentido eu consegui ter até êxito. Talvez tenha tido êxito um pouco demais. E comecei a trabalhar em formas de deixar o jogo um pouco menos punitivo, mais tolerável para erros dos jogadores. Implementei algumas mecânicas que auxiliassem o jogador a passar pelo cenário. Recentemente lancei até uma atualização onde o jogador agora ele tem um sisteminha de vidas ali, 3 vidas básicas. No momento você perde essas vidas, mas pode recuperar elas à medida que vai coletando cada um desses objetos. Mas eu pretendo remover isso, deixar mesmo para o jogador ter apenas 3 vidas e só ele tem que coletar todos esses itens antes de perder essas vidas. Fora o jogo em si, assim, as outras coisas que eu utilizei muito para o desenvolvimento dele, além da minha experiência mesmo de vida, a ideia para ter uma escritora no jogo, uma coisa assim, algo que pudesse se conectar com a mecânica do game de alguma forma, veio mesmo da minha mãe. A minha mãe, ela escreve muitos tipos de texto, muito tipo de poesia. São textos excelentes, muito bons, e eu não sei até onde ela teria disposição para chegar a publicar alguns desses textos profissionalmente, mas aí eu cheguei ao pensamento tipo, e por acaso ela nunca fizer isso? Esses textos têm um potencial tão grande assim, e tem um conteúdo tão rico, será que não tem uma forma de propagar eles? E aí eu tive a ideia, eu conversei com ela gostou, e aí fiz isso. Esse projeto é bem meu e dela, por assim dizer. Então, boa parte dos textos que o jogador lê durante o jogo são dela, são de autoria dela mesmo. São muitos poucos assim os que eu tive que fazer, mas foi para quebrar o galho. E para aqueles que jogaram, devem ter chegado a perceber que a forte inspiração dos jogos dos textos em si, é algo bem cristão, por assim dizer. Logo, diga-se de passagem, também eu sou cristão, então carreguei muito do que eu tenho de crença para dentro desse jogo e quis transmitir um pouco do que eu acredito através desse jogo, trazer palavras de conforto, palavras de confiança, de fé, de esperança, porque principalmente nos últimos anos para cá não tem sido uma coisa muito fácil, dada a situação em que, como a questão da pandemia, muitas pessoas que acabaram ficando muito isoladas por conta da nova situação do mundo. Quis trazer alguma coisa que pudesse trazer algum alívio para essas pessoas. E explorar também, até dar uma visibilidade maior para aquilo que eu acredito, porque eu falo pessoalmente, eu não conheço muitos exemplos de jogos que tenham algum viés cristão e transmitam esse tipo de ideia. Então eu pensei, se não tem muitos, eu posso ser um dos primeiros a começar a fazer isso. E investir. Aí, quase, tirando essa parte dos textos, quase tudo que tem no jogo fui eu mesmo que fiz. Eu tenho uma veia muito forte puxada para o lado artístico. Na verdade, hoje eu só fiz um curso mesmo na área de TI, porque eu não queria me ver
preso à necessidade de alguma pessoa de fora para executar minhas ideias. Eu vi que a programação seria a forma mais fácil de conseguir alcançar esses objetivos, mas desde muito pequeno eu sou muito mais voltado para desenhos, para música, arte no geral em si. E aí a programação acabou se evidenciando mais fortemente porque, enfim, é um meio de vida que eu tenho hoje. Mas, voltando mais para essa parte artística, as músicas que estão presentes no jogo, o visual dele em si, todo o cenário low poly que está presente ali, com algumas exceções mesmo. Como todo dev iniciante acaba utilizando assets prontos, eu também fiz isso até para agilizar na questão do tempo, mas boa parte dos cenários, principalmente os cenários naturais, como aquele do lago que aparece aí de vez em quando, esse modelo da folha, a praia em si, todos esses cenários foram modelados mesmo por mim. Toda a composição da música, de todos os cenários, os efeitos sonoros também, eu compus tudo. Até que não tenho todo o aparato necessário para se fazer isso, mas deu para fazer bastante coisa com um violão. E fui fazendo o jogo tudo só com esses pequenos meios que eu tinha para fazer. Qual foi o tempo de Fui produção? fazendo. Então, eu comecei a executar ele um pouco depois daquela Game Jam que eu falei. Fiz o protótipo todo e se for ligado à ideia da concepção até o lançamento mesmo do jogo em si, diria que uns 8 a 9 meses. Assim, sem considerar os hiatos, que eu fiquei tipo, começava o projeto, parava e fazia outra coisa. Acho que é um mal que todo dev tem, A acabar tendo obrigação, muitas né? ideias. E aí, nesse tempo foi até bom também para espairecer um pouco as ideias, voltar com outras coisas na cabeça. Algumas coisas que eu tive para implementar nesse jogo só vieram até mesmo uma semana antes do lançamento dele na Steam, por exemplo. No jogo, você tem uma mecânica que é a do bullet time, onde você deixa a câmera lenta, e aí isso ajuda o jogador a fazer umas manobras para passar por locais mais complicados e coletar os itens. E essa mecânica, ela foi implementada 2 dias antes do lançamento oficial na Steam. E por que tu tomou essa Aí, decisão? Foi algum feedback, alguma coisa assim? mas foi questão de feedback mesmo. A princípio, no core mesmo da mecânica, o jogador ia ter à disposição dele somente o mouse, para orientar só a mesma direção que a folha estava seguindo, nada mais. Em alguns feedbacks de alguns amigos, colegas, me sugeriram adicionar algum movimento extra na folha para que o jogador pudesse realizar essas manobras mais complicadas, passar por locais mais difíceis. E aí eu fui tentando implementar elas, vendo o que é que funcionava e como funcionava. Aí coloquei essa pequena adição, onde o jogador pode também controlar o posicionamento da folha usando o WSD, que com o mouse você controla a direção que ela está seguindo, mas com o WSD você disse para quais dos lados você quer que ela se mova dentro daquela direção em que ela está seguindo, por exemplo. Quase como se fosse um avião mesmo. Aí mais para frente, fui também fazendo algumas mudanças no level design do jogo e adicionando outras mecânicas mais recentes. Agora, até esse vídeo nem mostra, mas eu adicionei algumas features que são uma espécie de zonas de vento, onde quando o jogador passa por ela, a velocidade da folha aumenta 3 vezes mais. Só que enquanto ele está dentro desse pico de velocidade, ele pode colidir com os objetos sem sofrer penalidades. E
ele também não sofre nenhum tipo de influência do vento. No caso, a folha fica com uma movimentação bem mais livre. Aí isso abre um leque de possibilidades para explorar a forma de coleta de objetos e conseguiu até também abrir uma possibilidade para um ponto B assim desse sistema de aumento de velocidade que atualmente tem um certo tipo de zona que só aumenta a sua velocidade e sua direção é livre. Você pode escolher a direção em que a folha vai ficar virando. Com esse outro modo de aumento de velocidade, ele aumenta a velocidade da folha, só que deixa a direção dela fixa. Então o jogador tem que fazer suas manobras dentro daquela direção em que a folha está sendo soprada, para ir coletando os objetos. E uma pergunta, assim, é um jogo dado como casual, né? Isso. E tu pensou em lançar para mobile? Então, atualmente eu penso em fazer isso. Não vai ser possível fazer de tão imediato, mas a princípio eu não pensava. Eu só queria fazer mesmo esse jogo para Steam, para ter até a minha primeira experiência de lançamento mesmo. Importante. Coletar o feedback, ver como é que funcionava toda essa brincadeira, por assim dizer. E o feedback mais de portar para uma plataforma mobile foi de familiares mesmo. Falaram que, olha, talvez no computador esse jogo assim não chama mais muita atenção, mas eu tenho certeza que se fosse num celular ia ser bem mais acessível, as pessoas iriam jogar porque é uma proposta bem diferente, né? E foram apresentando os argumentos deles ali. Então, a princípio, eu não pensava em fazer isso, mas eu tenho um pensamento de, se Deus me permitir, até o final do ano conseguir publicar pelo menos na Play Store esse game. Quero muito, principalmente, levar ele para Apple Store e com muita e alguma sorte também levar para o Apple Arcade, se for possível. Mas o meu principal objetivo, assim, de outras plataformas, no qual eu me sentiria muito realizado se eu conseguisse fazer, seria fazer um port desse game pro Nintendo Switch. Essa é meu maior objetivo agora com esse jogo. No momento eu não estou trabalhando em nenhum outro projeto, só mesmo para cuidar em dar os polimentos que eu ainda quero fazer nesse game e deixar com que ele fique bom para se jogar para todo mundo, que a experiência que qualquer pessoa tiver com esse game seja agradável, do jeito que eu pensei, que eu planejei que ele fosse, oferecendo algum nível de desafio para que não fique muito de repetitivo, entretanto também não deixando ele desafiador demais a ponto de frustrar e acabar quebrando a premissa principal do game de ser mais relaxante, um game mais contemplativo. E é isso. Um feedback que eu daria nessa questão de ser relaxante e prazeroso jogar é tentar pegar inspiração em mecânicas como aquelas de Sonic, por exemplo. Você entra num túnel ou alguma coisa do tipo em que você não pode fazer nada, a não ser esperar que o Sonic vá em frente e faça o que ele tem que fazer. Só que quando ele faz esse caminho automático e obrigatório, ele coleta inúmeras moedinhas e cada moedinha faz um plim plim plim, e é aquela questão de deixar o jogador feliz e ele se sentir poderoso, né? Então, talvez tu possa inserir umas fontes de vento aí que elas te obrigam a sempre fazer o mesmo caminho, e aí tu enche de moedinha só pra pessoa se sentir feliz pegando muitas coisas em pouco tempo. Eu acho que esse tipo de mecânica, né, sempre ajuda a aumentar essa sensação de achievement, de estar fazendo algo prazeroso e tal. Sim, sim. É bem válido. Essa fase agora que está apresentando, desse lago no entardecer, é uma das fases que eu mais tenho recebido feedback em relação à questão da dificuldade. E uma coisa que eu tenho pensado muito justamente foi em emparelhar vários desses objetos, porque de todos os cenários, esse daí não é um que tem uma quantidade muito grande, mas para a quantidade que ele tem,
e a forma que esses objetos estão dispostos, ele acaba se tornando muito difícil. E o que eu estou pensando em fazer já com algumas dessas mecânicas implementadas, deixar esses objetos mais emparelhados para que você possa pegar eles mais sequencialmente, sem o mesmo nível de dificuldade que você tem para pegar eles atualmente. Eu recebi um feedback recentemente de um colega. Após essa implementação da feature de vidas do jogador, ele falou, olha, o jogo realmente ficou bem mais fácil agora com a quantidade de vidas, mas parece que tem alguma coisa ainda muito estranha na questão daquele level X. Porque no level anterior ele tem uma curva de dificuldade muito baixa e de repente quando eu entro nesse outro é um susto, basicamente. Eu tenho que me adaptar muito rapidamente a tudo que acontece ali. E aí é uma coisa assim que eu tô gostando bastante de estar vendo, sentindo na prática e me adaptando, porque é um ponto que eu nunca considerei muito forte em mim, foi a questão do level design. Gosto bastante de implementar mecânicas e inventar coisas novas, mas quando é para você colocar tudo isso dentro de uma fase e explorar da melhor forma possível, aí é um. Eu prefiro passar para outro, pegar mesmo. Então, esses feedbacks dessas pessoas ajudando primeiro é uma satisfação de saber que o pessoal está se importando, tem coisas ali que eles estão vendo e ainda mais ter essas sugestões do que pode melhorar, do que pode ajudar o jogo a fazer com que ele seja uma experiência melhor, é algo excelente, assim, incrível. Era uma coisa que eu ia te perguntar, Rafael, era como que tu tinha feito o level design, agora que tu falou isso, porque eu percebi aqui no vídeo que tem alguns momentos que é bem intuitivo, para onde tu tem que ir depois que tu pega uma das coisas. Só que tem outros momentos que não, que me parece que eu me perderia fácil, se eu não prestasse bem atenção. Eu queria saber, tipo, que critério que tu usou, tipo, na hora de construir esse level, tipo, como que tu pensou assim, eu vou dispor dessa forma essas coisas para a pessoa pegar? Tipo, como que tu organizou isso? E se tu chegou a pensar em alguma mecânica de correntes de ar? Certo. Começando pela forma da disposição, eu queria fazer uma mistura entre dois modos de jogo. Porque eu queria, em primeiro lugar, passar a sensação de liberdade que você tem de controlar uma folha flutuando no vento. E eu não queria deixar o jogador muito preso a essa questão de, não, eu tenho que fazer esse caminho certinho para coletar esses objetos dessa forma. Então, tive que achar uma forma de misturar esses dois pensamentos. Em algumas fases bem menores, foi bem fácil de implementar isso. A primeira fase é só para apresentar mesmo as mecânicas do game. A segunda fase, atualmente, isso que eu digo, que é numa cidade, no turno da manhã, assim, você vê exatamente para onde é que você tem que ir. Tipo, eu fiz um jogo de cintura aí, onde misturei liberdade e depois, tipo, mostrava pro jogador exatamente o que é que eu queria que ele fizesse. E conforme foi passando os levels, eu fui fazendo uma mistura disso até a ponto de não ficar muito perceptível. Então tem levels em que você percebe exatamente o que eu quero que você faça, e tem levels onde você percebe que as coisas estão tão dispersas que parece que você pode pegar na ordem que quiser. Então, foi mais ou menos nesse sentido. A questão da mecânica de vento foi para ajudar a ter um elemento extra para o jogador se entreter mesmo. A primeira crítica que eu recebi do game no Steam foi que o cara teve uma experiência bacana com o jogo, gostou, mas ele disse que em pouco tempo de jogo aquilo tudo ficou muito repetitivo. Acabou que não tinha tanta graça porque já sabia tudo que tinha que fazer, não tinha nenhum elemento a mais que desse uma quebra de expectativa nele.
Então, o que eu fiz foi tentar colocar essas zonas de vento para que o jogador ele tivesse um leque a mais de possibilidades dentro do jogo. E aproveitei para utilizar isso para mudar algumas coisas dentro do game em si. Por exemplo, na terceira fase, que é a fase do lago, no turno da manhã, foi onde eu comecei a introduzir a questão das zonas de vento, onde ali eu faço aquela mistura do level design que eu mencionei, tipo, de onde eu quero para onde ele vá e a liberdade que eu quero que ele tenha, e coloquei as zonas de vento como se fossem objetos para você coletar também. Até a aparência delas confunde um pouco com os ícones, os itens que você tem que recolher, no sentido de que as zonas de vento não tem nenhum objeto no centro, você só sabe que se passar por ali alguma coisa acontece. E os itens têm esse pequeno cubozinho no centro que você sabe que tem que coletar. Aí coloquei alguns desses itens dentro dessas zonas de vento, primeiramente para instigar o jogador a coletar o item. E quando ele coletasse esse item, ele ia ver que ia ter uma pequena mudança no comportamento da folha, que seria esse aumento de velocidade. Nisso... saquei. Eu não tinha notado antes, agora que eu tô vendo essa parte aqui do vídeo no lago, foi que eu percebi que tem mesmo um momento em que ela fica bem rápido. A pergunta que eu tinha feito era se tu tinha pensado na mecânica, mas tu tá me falando que tu já tem a mecânica. Eu não tinha reparado ela, agora que eu tô reparando direito aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento do jogo a gente lê o que a gente tá coletando, no caso? São dois momentos. O momento inicial, dentro do level em si, o jogo apresenta uma parte do texto, com o texto inteiro mesmo faltando. Assim, você tem uma ideia do que a escritora está pensando em algo para escrever ali, mas ela não sabe o que é que vai escrever. Aí fica fazendo essa espécie de alegoria, como tipo, enquanto ela está pensando, essa folhinha está voando. E aí quando você coleta isso tudo, que volta para ela, foi o tempo que ela teve para pensar em tudo e escrever o texto que ela queria. Então quando você coleta todos os itens e volta para a escritora, o texto ele aparece por completo. Aí fora isso, quando você volta para o menu principal, o texto também já aparece inteiro lá. E fica até uma pequena screenshot do cenário para mostrar, tipo, qual foi a memória dela, onde foi que ela escreveu aquilo, a situação que estava. Para ficar algo assim bem emocional, por assim dizer. Aí, voltando um pouquinho só nessa parte da mecânica, eu queria que o jogador tivesse um pouco de controle sobre os movimentos da folha, em um certo sentido, porque, tipo, quando o vento sopra, se você voa a favor da folha, a favor do vento, aliás, a folha ela aumenta a velocidade. Se você voa contra o vento, então ela diminui a aceleração. Mas aí, o que aconteceria se eu quisesse aumentar a minha velocidade, mesmo tendo que voar contra o vento? Aí eu coloquei para simular esse efeito de gravidade, que você até viu agora no vídeo, que tipo, quando você começa a olhar para baixo, ela começa a fazer um voo mais rasante. E isso abriria um leque para que ele pudesse contornar, mesmo quando o vento estivesse soprando contra ele, até para evitar que ele colida com alguns objetos no cenário, que ele pudesse mudar a situação dele. Aí um dos problemas que eu tive quando eu adicionei aquela mecânica de aumento de velocidade foi que justamente ficava mais difícil também para coletar os itens. Às vezes eu estava passando muito perto deles e ainda assim não conseguia coletar. Então eu deixei um pouco... Fiz um sistema de detecção para que quando a folha passasse bem perto, o próprio item já voasse até ela. Para que coletasse e não ficasse dando uma certa impressão de injustiça para o jogador, de que, tipo, eu passei bem perto, eu coletei aquele item, mas ele não veio para mim. Então, eu fiz isso para contornar esse problema. E aí, com essas zonas de vento, eu consegui também aumentar
um certo dinamismo que cada level tinha, porque agora você poderia concluir eles até mais rápidos e de uma forma bem mais livre, porque enquanto você está com esse aumento de velocidade da folha, quando passa por essas zonas de vento, é absurda a velocidade que você consegue contornar os objetos e atravessar todo o cenário. Em alguns cenários tinham zonas de vento em que elas ficavam bem encadeadas, a ponto de que no momento em que você estava terminando o efeito daquela zona de vento, você já podia entrar em outro. E nisso você podia ficar montar seu próprio caminho para coletar os itens da melhor maneira possível. Se o tempo permitir, eu posso até mostrar de uma das builds recentes do projeto, para que vocês vejam essa mecânica do vento que eu estou mencionando. A gente pode negociar de eu não apresentar, porque já passaram 45 minutos. Aí tu pode pegar o resto do tempo e eu fico com a minha apresentação para a próxima. Tudo bem, então. Vou ser bem rápido. Agora... Vou procurar aqui... Voltar no jogo. No caso, tu não vai apresentar ela não hoje? Assim, se tiver que mostrar mais coisas, né? Pra mim sem problema, tipo... Mas é coisa bem pequena. Tipo, não precisa nem não precisa apresentar aqui. Era só pra se ter uma ideia mesmo. Mas, por mim, tranquilo, já apresentei tudo que eu tinha pra apresentar mesmo. Não, fica à vontade, pô. Não é assim, a gente tem até as 18, que é o máximo que eu quero, que eu posso prender todo mundo aqui. Então tu vê, se tu conseguir mostrar rapidamente, tá de boa. Eu vou mostrar aqui mesmo dentro do editor. Aí é a parte do texto, né, inclusive. Vou mostrar um pouquinho. Isso. Esse cenário aqui. Dos levels, esse daqui é um dos que eu acho, assim, dos meus favoritos, na verdade, porque você pode brincar muito com a questão de para onde você vai voar, e tem também essas mecânicas das zonas de vento, que aumenta a velocidade. É mais legal, né, nesse jogo. Quanto mais aberto, dá uma sensação melhor pra essa mecânica. Isso. Aí no caso tem aqui, e quando passa, já aumenta bastante. E aí tu usou o efeito da câmera, né, pra dar a impressão de que tá andando mais rápido ainda. Isso. E basicamente é isso. Além disso, só tem aquela outra variação mesmo em que ele deixa a direção da folha fixa. E você fica navegando pelo cenário inteiro, coletando todos os objetos. Aí quando coleta tudo tem que voltar para o escritor, não é isso? Isso. Nossa, em game o cenário parece muito maior. Aí basicamente é só isso mesmo. E aí tá na Steam, né? Faz o merchan aí do jogo na Steam. Quiser baixar e reviews ajudam bastante, né? O Caio sabe bem disso. E é isso, pessoal. Obrigado aí por cederem o espaço. Esse é o meu projeto. E Se aí... vocês tiverem ter a oportunidade de estar conhecendo ele na Steam. E se quiser eventualmente voltar para falar tipo um post-mortem do projeto, tipo o que aconteceu pós-lançamento depois de um tempo e dizer o que é que tu aprendeu e trazer os comentários na Steam, resumir, passar essa experiência também é super, super valioso pra gente aqui na mostragem de jogos. Ok, vai ser um prazer. Pois muito obrigado. A gente tem uns 20 minutinhos, eu vou conseguir apresentar aqui. A minha apresentação vai ser bem rápida, imagino eu. Vai ser de um jogo que a gente começou a fazer na Submersivo. Eu vou só tentar passar rapidamente sobre o processo de criação e a primeira build e a build
até onde a gente chegou. Não foi um projeto que a gente fez por muito tempo, a gente decidiu mudar de foco na época. Mas basicamente é um projeto chamado Plosion Arena. Deixa eu só abrir aqui o projeto. Então é bem, tipo, versão bem prototipal ainda. A ideia era basicamente tentar fazer um twist em Bomberman, né? Algo que parecesse dessa sensação de Bomberman, mas que não fosse exatamente um Bomberman. A gente estava tentando fazer algo criativo a partir daí. E então no Bomberman basicamente você tem um limite de bombas que você consegue coletar e você consegue melhorar esse limite quando você coleta power-ups. A ideia nesse jogo do Plosion Arena, e Plosion vem do nome Explosion, era que existissem essas criaturinhas, como vocês podem ver, tem essa bolotinha aqui com a folha na cabeça. Então existiriam criaturinhas no cenário que você poderia coletar e elas seriam a sua munição. Aí você dispararia elas e todo personagem teria... Só muito bom, tu não tá aparecendo na tua tela, viu? Curioso. De fato, desculpa. Muito obrigado. Vou botar aqui. Tá tudo ok aí? Dá pra ver agora a Unity? Certo. Sim. Valeu. Então é disso aqui que eu tava falando. Tem essa criaturinha aqui, ela é basicamente a sua munição. A gente queria fazer esse misto de um Bomberman, ou seja, é uma arena, algo que você tá aí pra derrubar os outros jogadores, mas que fosse um pouco fofo também, tivesse essas criaturinhas que você coleta para disparar. Não é fofo para as criaturas em si, porque elas, teoricamente, elas morrem e explodem quando você faz isso, né? Mas esse era o jogo. Então eu vou só mostrar rapidamente aqui a pasta do Drive que a gente estava fazendo esse processo, só para dar uma ideia de qual era o processo criativo da Submersivo para esse jogo naquele tempo. Então a gente a gente estava seguindo uma ideia de loops, então a gente refazia o GDD, não é nem refazia, né? A gente só recontinuava o GDD em uma ideia de loops. Então a gente tinha um objetivo de GDD e de level design no primeiro loop, e aí depois que a gente terminava a gente partia para o segundo loop e assim em diante, e a gente sempre a gente duplicava os documentos e gerava essa progressão, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro GDD. Deixa eu pegar o primeiro level design, mais interessante de mostrar. Deixa eu pegar o último também. Então a gente começou... Basicamente vocês mudavam, era tipo o design do jogo? Não, conforme iria... A questão dos loops era mais uma ideia de tipo assim, fechou um raciocínio aqui, vamos começar um novo raciocínio, que era uma continuação, mas a ideia de loops era mais ou menos algo ensinado pelo Justice Shell num dos livros de game design dele, que você consiga separar claramente as iterações e que você consiga ver esse histórico de o que aconteceu, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o primeiro documento de level design, que definia como é que era uma arena. A gente definia mesmo assim em desenho dessa maneira. Esses pontos aqui são os pontos de spawn, os pontos coloridos. O resto são obstáculos e, enfim, aqui tem as bordas do cenário que você consegue ir de um canto para o outro. Então, o level design, a gente definia esse primeiro documento, e aqui a gente deixava várias coisas ainda em andamento. Quais eram os tipos de Plosions, né? Plosion é o nome da criatura que você usa para disparar. Então a gente tinha mais ou menos uma definição assim nas coxas do que seria essa primeira versão. E aí no quinto loop, né, eu não lembro qual foi a janela de tempo para chegar lá, mas a gente já começou a detalhar mais, a gente já começou a separar mais, separar melhor quais eram os tópicos. E aqui a gente já tinha mais arte final, a gente definia bem melhor qual era a simetria entre as coisas, quais eram os nomes das regiões. E cada região aqui tem uma cor, né? Tem preto, cinza e branco. E a gente usava essas cores para informar qual é a frequência e a raridade de spawn de Plosions nessas zonas. Então, por exemplo, na área preta, né? Na área preta vêm os Plosions mais comuns. Ou seja, nessa área maior tinha mais chances de vir um Plosion que não era tão valioso assim, mas enfim, viria em mais quantidade. E se você não tem Plosion, você não atira. Então você quer estar atento à área preta, porque você quer ter pelo menos algo para atirar. E tinha a área cinza, vinham um pouco mais raros, e na área branca é o que vinha um Plosion mais raro ainda, só que vinha em uma menor frequência. Então tinha essa questão de probabilidade, né? Você teria que saber se posicionar no cenário, você, como jogador, teria que aprender, né, mentalmente essas regiões que existem de spawn para saber onde é que você deveria se posicionar e por quê, que tipo de Plosion você está esperando ali. E aí, enfim, dá pra ver que a gente do loop 1 pro loop 5 a gente teve uma grande evolução, né, de caracterização das coisas. Isso aqui é só de level design. A gente tem aqui a especificação das porcentagens em si e tudo mais, coisas que o programador poderia utilizar diretamente. E assim em diante. Tinha tipos de props que a gente queria colocar.
Isso aqui a gente planejou um pouco até demais, aquilo que eu estava falando antes. Hoje em dia eu não faria isso, eu não especificaria demais o que é que o futuro seria antes de ter uma coisa no presente palpável, porque tipo, a gente escrevia e a gente nunca chegou a fazer nenhum terço disso aqui, nem um quinto, sei lá. Então a gente perdeu tempo descrevendo tudo isso porque a gente não tinha chegado lá ainda e, enfim, a gente poderia ter aproveitado melhor esse tempo de dev. Então a gente tem várias coisas aqui, vários elementos especiais. Aí a gente tinha as arenas, que eram os nossos esboços já, né? Não é a arte final do jogo, mas já era a arte usada para fazer protótipos. Então tinha essa arena aqui e outras assim em diante. Só 2 delas foram implementadas de fato. Então isso aqui foi só para mostrar esse nosso progresso de level design, como é que a gente especificou as coisas, que a gente usava de uma maneira bem visual mesmo para especificar coisas para o programador fazer, as porcentagens de spawn. Tem também o level de game design, mas não vou mostrar muito, porque enfim é só texto sem imagem, o level design é mais divertido. Então esses eram nossos loops, né, de game design. A gente tem aqui o GDD antigo, que é tipo assim, a super proposta inicial zona que foi planejada a princípio, falando coisas, né, de qual é a plataforma, qual é não sei o que, quais o número de jogadores e que tipo de jogo era, de uma maneira bem básica. E aí, fora esses documentos, né, de especificação, as arenas eu já mostrei, né, documento de level design eram basicamente essas. A gente tinha aqui nosso tile map, quem fez foi o Dessa, a parte do pixel art. Então a gente tinha aqui, isso tudo era utilizado para montar os cenários. Então isso aqui só para dar uma ideia, caso alguém não tenha ideia de como é que funciona, né? Essa aqui era a nossa sprite sheet, então cada bloco desses aqui é separado em um pedaço que você consegue reutilizar e assim em diante. Então esse é o nosso sprite sheet para montar as coisas. E aqui a gente também tinha sprite sheet dos personagens em si, que a gente teve vários conceitos que infelizmente eu não consegui achar aqui na pasta, mas a gente tinha vários conceitos que foram bem criativos, criados pelo Thiago e pelo Rogério em conjunto, mas esse aqui foi o que a gente preferiu para começar, né, que era uma espécie de tribal, e a gente gerou as sprite sheets, né, dele no idle, ele caminhando para frente, para trás, disparando alguma coisa. E a gente gerou várias variações desse mesmo personagem, né? Porque o objetivo a princípio não era ter vários personagens, era ter pelo menos um e colocar para que outros jogadores pudessem utilizar só para fingir que era um novo personagem, né? Porque a gente tinha que ter a prioridade de pelo menos testar o jogo com personagens diferenciáveis entre si. E aí a gente também tinha aqui os próprios Plosions. Essa aqui também é uma versão simplificada, né? Tipo, a gente tem esse, digamos, que jogou Ragnarok, né? O Poring, que é, enfim, uma geleca. E esse aqui era o base, e a gente queria que todos eles tivessem os elementos especificados. Eu acho que tem, inclusive, o conceito aqui no lugar. Tem. Então a gente queria que o de fogo tivesse uma chamazinha dentro. Aumentar um pouquinho. A gente queria que o de planta tivesse essa plantinha aqui na cabeça. E assim em diante. Então todos eles teriam algum desenho específicozinho dentro para caracterizar, deixar mais fofo e tudo mais. Mas a princípio o que a gente fez foi só pegar o Poring básico e modificar a paleta de cores para já passar a ideia do que a gente queria, né? Então vermelho é igual a explosão, azul é igual a lentidão, preto é igual a letal e assim em diante. Então essa é o que eu tenho para mostrar aqui do Drive especificamente. Aqui nos nossos loops, eu tenho aqui no loop 1 a nossa build, né? Eu vou mandar rodar a build, deixa eu só encontrar onde é que eu guardei. Achei, ok, aqui no nosso Plosion Arena Prototype 1. Então esse aqui foi a primeira build que eu gerei para qualquer pessoa jogar. Bem crua ainda, deixa eu só ver se eu consigo botar no display da direita. Tá dando para ver a Unity abrindo? Alguém tá vendo a Unity abrindo? Ou nem? A Unity abrindo? Uma build, não? Tá dando de ver a build aberta. Pronto. Pois esse aqui era o nosso protótipo bem toscão, era tipo, a gente não tinha nada para utilizar ainda direito, né? A gente só sabia que queria utilizar, seria inspirado em Bomberman, então a gente gerou, né? Pegou os personagens do Bomberman para fingir. E as bombinhas coloridas seriam nossa ideia no futuro de, né, são os Plosions específicos. Então tem o azulzinho, eu não lembro como atira, tá. Então no F eu atiro
E aí, basicamente, eu posso coletar várias bombinhas, até 3 na realidade, e dar vários tiros. E aí, cada bomba tem um tipo de especialidade. Então, tem a vermelha que explode no contato, tem a azul que deixa o povo lento. Deixa o povo lento. E tinha, não sei qual é essa, eu sou daltônico. Essa aí que eu disparei, acho que é verde, ela bate e volta, né? Ela ricocheteia. E tinha amarela, eu acho que isso aqui é amarelo, que era a barreira. Então, se alguém tirasse você e você usasse a barreira, a bola voltava para quem atirou. E nesse protótipo a gente se divertiu bastante, foi muito frenético, porque ficou um pouco mal feito o protótipo, mas esse mal feito acabou sendo divertido. Por causa do quão direto o jogo era, o quão simples a mecânica era. E aí, tipo, você não sabia se alguém tava com a bomba amarela, e aí alguém tirava em você e você refletia, e se fosse a bomba preta, ela é refletida numa velocidade muito rápida. Então era bem divertido, acabou que esse protótipo em si se demonstrou viável, assim, porque a gente queria, a sensação que a gente queria passar, mas ainda era uma build nossa interna, né? Não passava ainda a estilo de arte que a gente queria. Então depois disso a gente passou um tempo desenvolvendo, e voltando aqui para Unity, só fazer uma breve demonstração do jogo rodando, a nossa versão final até onde a gente chegou a produzir. Se eu lembrar os controles, acho que no J2. Tá. E aí tinha os cenários para selecionar, só tinha 2 a princípio. E a nossa ideia, né, então existem aqui aquelas zonas invisíveis, existe a zona preta, que é a que tem mais bicho e mais fraco, e assim em diante. E aí esses eram os Plosons, eles ficariam caminhando pelo cenário e você teria que coletar eles e disparar. E aí basicamente ele aplicava o efeito dele. E aí tem esse negócio aqui no centro que ele rebate bomba, então se eu jogar um Plosion ali, ela vai dar um rebate. Coisa bem tipo casual e jogo de família, digamos assim, mas para se divertir mesmo. E era para ser um jogo para 4 personagens no cenário, a gente não chegou a implementar tudo isso, infelizmente. Existe essa questão aqui do loop, então eu posso atravessar o cenário e parar do outro lado. E esse foi o jogo, a gente tinha muitos planos, a gente gostaria realmente de levar ele para frente, porque pareceu bem promissor pra gente, pelo menos, só que a gente não chegou a planejar coisas de mercado nem nada do tipo, mas a proposta de venda era tipo um Bomberman diferenciado, com criaturinhas divertidas para você disparar, porém fazer jogo multiplayer é um bicho de 7 cabeças. Esse aqui nem sequer era online, era multiplayer offline, só que justamente na época do online, coisas offline são um pouco mais difíceis de vender, para que você, enfim, as pessoas sentar no mesmo sofá para jogar alguma coisa, nossa, que difícil. Então a gente teve esses empecilhos, né, durante a nossa idealização do jogo, que foram alguns dos fatores que fez a gente não fazer o jogo em si, não continuar, mas basicamente é isso. Eu só queria mostrar mesmo essa existência desse jogo, porque a gente ficou bastante orgulhoso assim, com o resultado, porque testando de 4 pessoas ficou bem divertido e tal. E essa apresentação tá quase fechando o nosso horário, então muito obrigado por quem assistiu. Cara, tu já jogou Slime Rancher? Não, eu ouvi esse nome, mas eu não Pois sei. O bonequinho lembrou um pouco. Se essa arma dele aí sugasse os bichinhos pra dentro e atirasse, pô, seria muito parecido. Mas assim, a ideia, né? Conceito geral, porque o jogo lá é um jogo bem diferente. Então. Mas é muito bonito, cara. Eu gostei muito dessa ideia aí. Parece um jogo de, sei lá, daria pra fazer um jogo de queimada ao estilo Bomberman, né? Verdade. É o tipo de jogo que dá, como tu tá falando, cria vários modos de jogo, né? Modo queimado, modo Battle Royale, modo alguma coisa. Eu acho que não tem como fazer mais offline um jogo desses. Eu nem sei mais hoje em dia como é que funciona o mercado de jogo multiplayer offline, porque é muito difícil, na minha opinião, você juntar pessoas para jogar, ainda mais na pandemia. Então, assim, eu acho que ficaria legal online, mas eu não sei se vale, se as pessoas veriam, nossa, isso aqui é um twist muito bom, que vai valer a pena eu comprar esse jogo. Então, aquelas várias questões que o Caio levantou hoje entrariam, né? Mas sim, esse personagem aqui, a ideia é que ele sugasse e cuspisse com essa zarabatana, né? O nome, nem lembro. Zarabatana, se não me engano. Daria pra brincar bastante, cara. Vocês nem brincaram tanto assim com o cenário, por exemplo. Daria pra colocar muita mecânica envolvendo o cenário.
daria pra adicionar, sei lá, poderes pra cada personagem e adicionar, tipo, uma espécie de balanceamento entre eles. Daria pra fazer A muita coisa, longo na verdade. prazo, a gente escreveu muita coisa, né? Que, por exemplo, tinha um sapo que ele engolia Plosium e cuspia numa direção aleatória. Tinha vários próprios que a gente escreveu. Tinha uma coisa que era um dos tchan do jogo, que era a fusão de Plosiums. Que é, você consegue combinar os Plosiums e gerar uma bala nova, né? Então, se eu pegasse, por exemplo, o vermelho com o preto ele é a velocidade e o vermelho é a explosão. E aí, juntasse esses dois, eles resultariam em um. Quando eu usasse essa bomba, eu poderia ficar rápido e pegando fogo. Ou o vermelho com o verde, ele botaria uma zona de fogo no chão. Então tinha essa questão de combinação, pelo menos, de plosiums. E aí você conseguiria combinar até três. Então, tipo, se você juntasse três azuis, que seria algo raro, digamos assim, e cuspisse os três azuis, aí, sei lá, você chamava uma nevasca que deixava todos os inimigos lentos. Então tinha muita coisa escrita. Infelizmente não deu pra implementar por motivos de estúdio. Tô ligado. Mas, cara, é um jogo bem interessante. Eu meteria uma história aí de fundo bem louca. A gente tinha umas ideias aí, era tipo. Enfim, era bem Bomberman, né? Um Battle Royale espacial, um campeonato que as pessoas ficariam observando vocês se digladiando com os plosives e assim em diante. Era meio Eu doido. senti referências de Dragon Ball. Conversar com o Narciso depois, nessa arte aqui de capa. É Sim, muito Dragon Ball. pode ser que seja mesmo. Pode perguntar pra ele. Talvez seja Dragon Ball. Eu acho que Na meio Z, né? mesmo para um jogo de multiplayer local, ele ainda era bem viável mesmo. Principalmente se você enxerga ele assim num mercado de consoles, onde alguns jogos desse o pessoal já vê até com certo charme, ter um multiplayer local, uma tela dividida, ou coisa assim do tipo. Né? Tipo um Ou mesmo telefone. na mesma tela. Seria algo que eu acho que venderia bastante. Eu acho que ele funcionaria bem com multiplayer online no Nintendo Switch. Pronto. O Switch ele é a plataforma do multiplayer offline atualmente, né? Na minha opinião, pelo menos. É. As pessoas compram pra jogar multiplayer offline com família e amigos. Pode ser mesmo que seria uma boa. Eu nem sei se. Enfim, eu nunca mais pensei nesse projeto. Eu só realmente estava vendo meus arquivos hoje e eu achei interessante compartilhar com vocês coisas que a gente fez aqui, como está assinado pelo Narciso, né, em 2016. Enfim. A gente termina o nosso encontro aqui então, porque já está batendo o nosso limite de horário. Muito obrigado a todos por tudo. Então fiquem ligados nos próximos encontros que vão ser já direcionados para a nossa Piauí Indie Game Jam. A gente vai tentar ensinar coisas aí para Jam. E novamente muito obrigado, Caio. Então é isso, boa noite e a gente se vê na próxima. Boa noite, falou. Boa noite. Pessoal. Boa noite.